Vamos à nossa liturgia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, que nós possamos ser edificados nessa noite pelo teu poder, que nós possamos, Senhor, estar aprendendo de ti como usarmos essa palavra de maneira prática, principalmente, Senhor, que essa palavra possa gerar em nós santidade, vida contigo, que nós possamos ter um nível de compromisso maior com o Senhor. Eu oro pedindo também, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, que eu possa realmente ser um instrumento para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Continuando, o estudo de 1 João, inclusive, no grupo de WhatsApp foi postada domingo a primeira palavra do segundo capítulo. Se você quiser depois, para puxar o fio da meada, no grupo de WhatsApp está postada lá a palavra, foi postada na segunda-feira. Então assim, 1 João 2, versículo 12, ele já começa assim: Filhinhos, escrevam-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O que acontece, gente? O principal ponto da vida cristã é uma coisa extremamente básica. Nós estamos mortos, apartados de Deus, entendeu? O nosso pecado nos condena ao inferno. Entende? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas são pecadoras. Entendeu? Romanos 3 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, Deus ele não manda ninguém para o inferno. A pessoa, ao cometer pecado, ela automaticamente se condena. E não tem como eu pagar o preço por esse pecado. Gente, vocês têm uma ideia, uma coisa muito interessante. O pecado é tão sério que a gente consegue ter a redenção em Cristo Jesus, a gente consegue ter a purificação dos nossos pecados, a propiciação, mas veja que interessante, a força do pecado é tal que esse nosso corpo vai para a sepultura. Entendeu? Deus ele resolve o problema do pecado em relação à nossa alma e ao nosso espírito. Mas o poder do pecado é tal que esse corpo aqui, tchau, está vendido. Duas saídas para esse corpo: ou sepultura ou arrebatamento. Entendeu? No qual vai haver uma transformação. Para vocês terem uma ideia da força do pecado. A obra da cruz do Calvário é completa. É autossuficiente, mas nesse corpo nosso, ela não atua. Ela pode até atenuar. Através de uma ação miraculosa de Deus, através de uma série de fatores que não vem ao caso aqui. Mas o que eu tenho que entender é que o meu maior agradecimento a Deus foi o perdão do pecado. Entendeu? E quando eu compreendo que não fui eu que escolhi a Deus, mas foi Ele que me escolheu, isso tem que gerar um amor maior ainda. Eu várias vezes pergunto: Senhor, por que eu? Aí outro dia, fazendo os estudos, eu fui compreendendo, fazendo o meu caso. Porque muitas vezes, veja, Deus nos salva para a glória dele. A Bíblia explica isso, entendeu? Pelo beneplácito da sua glória, da grandeza do seu nome. Entendeu? Então, o motivo da nossa salvação é a glória de Deus. O nome dele é glorificado, salvando pecadores. Mas o que eu fui descobrindo? Que muitas vezes Deus escolhe os piores pecadores. E aí eu me encaixei confortavelmente nesse caso. Entende? E quando eu comparo a minha vida passada com o padrão das Escrituras, meu Deus, eu era um terrível pecador. Entende? Então, assim, a vida cristã só aí já devia exigir de nós júbilo, alegria, gozo. Entende? Porque eu fui livre de algo que era impossível pagar. E a mesma 1 João, no capítulo 1, versículo 7, ele fala do mesmo assunto. Olha que interessante. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Interessante isso, né? Quando você anda na luz como ele andou, primeiro efeito, comunhão uns com os outros. Já expliquei isso na palavra do capítulo 1. Se a pessoa está fora da congregação, ela não está andando na luz. Ela está em trevas. Mas além disso, não é só a comunhão com os outros, temos o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Amém? Vamos continuar. Versículo 13. Aí ele começa a falar, veja que interessante. João aqui vai começar a falar com toda a categoria de pessoas, tá? Quando você vê os nomes aqui, pais, jovens, João não está sendo específico. Ele está falando de uma maneira genérica, entendeu? Está falando aqui para toda a categoria de pessoas dentro da igreja. Entende? Então ele começa assim: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. O que ele está falando aqui? Vocês mais velhos, eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem o Cristo. O Cristo era desde o princípio. Entendeu? Lá na eternidade passada, Cristo já existia. Tanto é que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. João 1 fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tudo foi feito através do Verbo. Entendeu? Então aqui João está identificando as pessoas. Aí ele continua. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Olha que interessante. Quem tem ao Filho, tem ao Pai. Quem nega ao Filho, nega ao Pai. E vocês podem ver, as pessoas até têm o conceito de Deus na sua mente. Mas quando você fala Jesus Cristo, Deus, as pessoas desanda tudo. Elas não têm Jesus como seu Deus. Entende? Na verdade, as pessoas têm quem não conhece o Evangelho, tem uma extrema dificuldade de definir quem é Jesus. Entende? Então, o que acontece? Ao crer em Cristo, eu também estou recebendo Deus como Pai. Não existe como crer apenas em Deus e não crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso não existe. Então aqui é um grande termômetro. Quando você vai conversar com as pessoas que não conhecem o Evangelho, você vê que elas não têm a Cristo. Elas acham que são filhas de Deus, porque o mundo aí fora fala o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. É a primeira mentira. Segunda mentira, que todos nós somos filhos de Deus. E a Bíblia é taxativa, ela divide os seres humanos em dois grupos. Ou você é filho de Deus e tem a Cristo, ou você é filho do diabo. A Bíblia é radical. Entendeu? Então, assim, entenda, não existe dizer que é filho de Deus sem crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Não tem. Entendeu? E uma outra coisa interessante, né? Quando ele fala, já vencestes o maligno. Gente, entenda. A questão da vitória sobre o maligno, sobre o diabo, o maligno é um dos nomes do diabo, tá? Então o que acontece? Efetivamente, na cruz do Calvário, Jesus expôs publicamente os principados e as potestades. Ele derrotou, ele é a semente da mulher, lá prometida no Gênesis, que pisou na cabeça da serpente, esmagou a cabeça da serpente. Então o que acontece? Paulo usa uma figura para explicar o que Jesus fez, uma figura do triunfo militar. Como é que era o triunfo militar? Vinha um grande general, normalmente montado num cavalo branco, e os reis e generais e capitães derrotados vinham acorrentados atrás. Paulo usa essa figura, entendeu? Falando do triunfo de Cristo. Então, essa é uma posição. Outra posição, embora nós tenhamos lutas infligidas pelo maligno e permitidas por Deus, o diabo ele jamais pode trazer algo que Deus não permita.
Ele é limitado. Veja, embora nós tenhamos lutas e aparentemente possamos ter derrotas momentâneas, nós já vencemos o maligno. Entendeu? E a vitória final vai ser a vitória sobre a morte, onde Paulo fala, ó morte, onde está o teu aguilhão? O que é o aguilhão? É um tipo de uma agulha, uma coisa pontuda. É um tipo de uma arma de guerra que fincava e firmava. Tem o estilo de um arpão, desse que a gente vê nos filmes. Por quê? Porque a morte se pega em nós de uma maneira que a gente não consegue se livrar dela. Mas nós já vencemos o maligno em todas essas coisas. Entendeu? Então o que acontece? Primeiro, falar em batalha espiritual entre Deus e o diabo é ridículo. Não tem nem como comentar. Segundo, você pode falar em batalha entre o diabo e os crentes. Mas veja, os crentes estão guardados pelo poder de Deus, e embora possam sofrer luta, no final eles vão ter a vitória. Por quê? Porque Deus e o diabo, Martinho Lutero falava que o diabo era o diabo de Deus. Olha que frase interessante, por quê? Porque Martinho Lutero, na sua teologia, ele entendia que muitas vezes Deus usava o diabo para tratar o crente. Entendeu? Veja que interessante, o caso de Jó, ele mostra isso. Jó fala, eu te conhecia de uma maneira, agora te conheço de maneira muito mais profunda. Quem provocou todos aqueles percalços na vida de Jó? Foi o diabo, sob permissão de Deus. E não foram poucas coisas. Gente, morreu os filhos, perdeu as propriedades, ficou doente. A gente não conhece na Bíblia exemplo de alguém que tenha sido provado como Jó. Entendeu? Mas veja que interessante, embora ter passado toda aquela luta, Jó cresceu espiritualmente, inclusive se tornou um patriarca. Ele é um dos patriarcas de Israel. Entendeu? Então, essa questão da vitória sobre o maligno, nós temos que compreender ela. E temos que andar como quem já venceu. Amém? Vamos abrir 1 João 5,18. Olha que interessante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Gente, entenda. Existem duas interpretações desse versículo. Eu vou falar primeiro e depois vou falar a nossa interpretação. Tem gente que diz o seguinte, que toda a obra da justificação de Cristo, entendeu? Ela cobriu todos os pecados e que o novo nascido de Deus, o homem espiritual, não peca. Que o pecado, quando acontece, é a questão do homem carnal, da natureza pecaminosa. Entendeu? É um entendimento bíblico? Sim. Mas nós não achamos que é o melhor. Qual é o entendimento que nós temos? Que o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Esse não peca aqui, o tempo verbal, ele sugere ação contínua. Então a melhor tradução aqui seria, não vive na prática do pecado. Melhor tradução não, melhor tradução é essa, melhor interpretação. Então, nós aprendemos, em outros versículos, no domingo, que quem vive na prática do pecado não está em Cristo. A grande prova que alguém não é nascido de novo é a prática do pecado. Entendeu? Então, interpretando pelo contexto do livro, o que a gente entende? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aí ele continua. E a si mesmo se conserva. Entendeu? E aí o que acontece? Tem uma vírgula. E o maligno não lhe toca. O que nós entendemos? De uma maneira limitada por Deus, quando a pessoa peca, ela vai ter uma consequência. Lógico. Não, entenda, isso, houve uma época que nós queríamos que isso era uma matemática exata. Vamos supor, para vocês entenderem o que eu chamo de matemática exata. Pecado nota 3. Consequência nota 3. Pecado nota 15. Consequência nota 15. Pecado nota 80. Consequência nota 80. Sabe, aquela matemática rígida? Mas estudando a Bíblia e vendo esse texto à luz de outros textos,
nós começamos a perceber o quê? Nós temos advogados junto ao Pai. Cristo Jesus. Entendeu? Deus é gracioso. E quando a gente olha para a nossa experiência de vida, a gente percebe que às vezes que a gente desobedeceu, nós tivemos consequências. Só que a própria consequência foi totalmente guiada por Deus. Se Deus fosse nos tratar com a dureza que nós merecíamos, quando fomos desobedientes, talvez não tinha ninguém aqui. Já tinha todo mundo partindo para a glória. Então, o que acontece? Qual é o princípio que eu retiro aqui? Aquele princípio que muitos chamam popularmente de brecha, e que outros chamam assim: quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Mas entenda, Deus é gracioso até para nos disciplinar. Eu conheço gente que eu já vi fazer coisa do arco da velha. E a pessoa não teve a consequência que deveria ter. Mesmo assim, com uma consequência atenuada, a pessoa reconheceu o seu erro, abandonou o seu pecado e voltou a andar em vitória novamente. Então a gente percebe realmente o Deus gracioso até na administração da nossa vida. Entendeu? Existe uma passagem em Tiago que o irmão do Senhor nos ensina o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse versículo é muito amplo. Ali, ele está falando muito sobre a questão da misericórdia que Deus teve em relação à salvação dos crentes, que o destino nosso era juízo. Mas o princípio envolvendo o versículo também é aplicável em nossa vida. A gente percebe que a misericórdia de Deus, ela é superior, ela triunfa sobre o juízo que nós merecíamos. Então, em cima disso, gente, mais um motivo para a gente ter coração agradecido, para a gente buscar uma vida que agrada a Deus, para a gente buscar uma vida de santidade. Porque as consequências podem vir, e embora atenuadas, algumas delas podem ser sérias. Amém? Vamos voltar no capítulo 2. Vamos lá. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Veja que interessante, gente. Aqui ele está falando do conhecimento do Senhor. Mas quando ele fala dos mais jovens, ele fala algo interessante. A palavra de Deus está em vós. Veja, se você chegasse numa igreja há 120 anos atrás, e você falasse a palavra culto de jovem, eles não iam saber do que você está falando. Isso aí nunca existiu na igreja. Entendeu? Foi algo que gradativamente começou a acontecer. Veja que interessante. Tem um pregador de santidade, o Paulo Júnior. A igreja dele, veja, ele é um pregador extremamente duro. A igreja dele, 80% são jovens. Ele não tem culto de jovens. Ele só tem culto. Tem culto no dia de semana, tem culto no sábado, tem culto no domingo, e a ripa come solta. E o meu, ele pega todos os cultos igual, todas as pregações igual, e pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então veja que interessante. Hoje em dia, o que a igreja quer fazer? A igreja pega um monte de bodinho, pessoas que nunca nasceram de novo, e tenta segurar eles dentro da igreja através de entretenimento. Entendeu? O que segura crente dentro da igreja é novo nascimento. O que segura crente dentro da igreja é temor do Senhor e obediência da palavra. Só que o que acontece? Como eu tenho um monte de gente que não é nascida de novo, porque filho de crente não é crentinho, filho de Deus não tem neto. Nossos filhos vão ter que ter experiências com Deus, nascer de novo, entendeu? E através disso permanecer na fé, porque a marca do salvo é permanecer. As igrejas foram obrigadas a desenvolver uma série de técnicas para trazer o jovem para dentro da igreja. Gente, eu não tenho nenhum problema com alegria, com uma série de coisas. Meu problema
é pastorear bode. Meu problema é querer com que cascavel vire ovelha. Entendeu? Nós vivemos uma das gerações de jovens. Começou na minha geração, a do João um pouco menos. Na minha geração, nascido meados da década de 60. Carlos sabe disso. Começou a pior geração de jovens que já pisou nesse planeta. Um mais pervertido do que o outro. Entendeu? Segundo a descrição de 2 Timóteo 3. Jactanciosos, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, blasfemadores, entendeu? E aí eu pego essa geração que começou em meados dos anos 60 e permanece até hoje, e quero entreter eles na igreja e fazer uma série de coisas que não é bíblica, sendo que na verdade era melhor eu ter meia dúzia de jovens, e aquela meia dúzia realmente ser nascido de novo, e o Senhor, dentro de um ambiente saudável, e adicionando aqueles jovens. Porque, gente, a pior coisa que tem para o incrédulo é ele ser incrédulo dentro da igreja. Por quê? Porque normalmente ele se faz 2 vezes filho do inferno. Porque ele acha que é salvo, ele acha que porque frequenta um culto, ele acha que porque intelectualmente ele entendeu com a sua mente o evangelho, ele acha que ele é salvo. Mas a distância entre o céu e o inferno é de 2 palmos, é da mente da pessoa para o coração. Porque se você não crê em Jesus com o seu coração, veja, todo mundo aqui acredita que um avião voa, não acredita? Você vê isso várias vezes durante a sua vida. Agora, uma coisa é acreditar que o avião voa olhando aqui de baixo. Outra coisa é você entrar dentro do avião e estar voando a 15 quilômetros de altura. Ali você crê que o avião voa, porque a sua vida está lá dentro. Se o avião não voar ali, meu amigo, bau. Essa é a diferença de conhecer a Cristo intelectualmente e realmente crer no Senhor, se arrepender. Entendeu? Então, na verdade, a gente deveria sempre buscar uma igreja cheia da palavra. Uma igreja que conhece a verdade e parar de entreter os crentes. Porque aí transforma o Brasil nesse enorme campo missionário chamado igreja evangélica. Entendeu? Começa a perceber o que a gente vê à nossa volta. A quantidade de pessoas não nascidas de novo que estão nas igrejas. Gente presa por estruturas. As igrejas viraram clube. E jamais uma igreja deveria virar clube. Entendeu? Tem gente que escolhe a igreja por causa que é divertida. Tem gente que escolhe a igreja por causa da música. Tem gente que escolhe a igreja por ele mudar. Lá tem ministério disso, ministério daquilo, ministério daquele outro. Sendo que as pessoas deveriam ter apenas um critério para escolher uma igreja. Aquela igreja é bíblica. Então aí o que acontece? Sem a palavra habitando nos crentes, a gente vê esse testemunho horrível dos evangélicos brasileiros. Entendeu? Outro dia eu estava num cliente conversando, aí o pedreiro está fazendo uma obra, aí ele perguntou, você é pastor? Eu falei, eu sou pastor de uma pequena igreja batista. A gente funciona numa casa, tal, somos uma pequena igreja, tal. Aí conversando, aí saiu o papo, né? Aí eu falei, antigamente, quando você ia alugar uma casa com um pastor, se o cara falasse que era pastor, o cara não pedia nem fiador. Hoje, muita gente, se vai alugar uma casa com um pastor, nem com fiador o cara aluga. Mas isso não é pastor. Gente, pastor que não paga os outros, não é pastor. Pastor que é pilantra, não é pastor. Ele só carrega o título, mas ele não é de verdade. Entendeu? Qual o outro problema que hoje em dia tem de você estar em detrimento da palavra? Veja, as pessoas não estão cheias da palavra, então elas começam a procurar sinais. Ao procurar sinais, elas começam a procurar os dons. Só que a Bíblia, em nenhum lugar, avalia pessoas por sinais e dons. Entendeu? Qual a receita que Jesus falou? Acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos o conhecereis.
Entendeu? Nossa, o irmão Maurício, meu pastor, é uma bênção, é? Você anda comigo para saber? Você vê como é que eu administro a minha casa? Você vê como é que eu administro o meu dinheiro? Você vê qual é o testemunho público que eu tenho aí fora? Você vê o que os vizinhos acham da minha reputação? Ah, eu vejo, aí você pode falar. Mas muitos no nosso meio viraram empresários. Então, tão distantes. Eu cheguei ao absurdo de congregar numa igreja há 9 anos e nunca falar com o pastor. E achava que aquilo era bom. Porque me ensinaram que aquela estrutura não estava correta. Aí eu fui descobrir pela Bíblia que ovelha tem que ter cheiro de pastor. Aliás, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Percebe? Então, o que acontece? Nosso irmão João é uma bênção. Preciso comer 1 quilo de sal com ele. Nosso Juliano é uma maravilha. Preciso comer 1 quilo de sal com ele. Entendeu? Você vê, o irmão João eu conheço há 20, pelo menos de uma maneira. A gente se conheceu antes, mas não convivia. Mas de maneira mais íntima, há 20. A Jeane eu já conheço desde 2011. Também já faz um tempo. A Nádia eu vi o primeiro dia da escola. A Marli, a Sibila, são minhas vizinhas há tantos anos. O Carlinhos eu vim conhecer em 2013. Entendeu? Então assim, você vai conhecendo as pessoas. E você vai vendo a palavra de Deus habitar nelas e o testemunho delas gerar fruto. Assim tem que ser uma igreja. Você quer saber se você realmente é um cristão genuíno? Analise seus frutos. Jesus deu a receita. A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Entendeu? Eu estava ouvindo a palavra, que eu ouço a minha palavra. Estava ouvindo a palavra de domingo. E aquela hora que eu falei, ó, vai pagar uma de crente em outro lugar. Lembram disso? É a pura verdade. Entendeu? Ó, prefiro muito mais a pessoa olhar para mim e falar, irmão, tá tudo errado. Minha vida está virada ao avesso, está virada de chapéu velho. Ó, esse aí começou a encontrar o caminho da salvação. Que nem aquele miserável pecador que batia no peito. Pobre de mim, pecador. Enquanto o fariseu, carregador de Bíblia, falava, Senhor, graças te dou que não sou pecador como esse. Aí Jesus veio dar nos dedos. Quem alcançou a misericórdia? Aquele que reconhecia. Entende como funciona isso? Gente, isso é extremamente sério. Cuidado com essa questão de fruto. Entendeu? Ó, tem uma frase interessante, mais ou menos ela diz assim, pregue o tempo todo da sua vida. A todo momento. Se necessário, use até palavras. Entendeu? Já aconteceu. Eu já vi pessoas, você é crente, né? Falei, só. Ah, não, deu para ver. E, gente, eu não falo gíria de crente, nada disso. Entendeu? Então é muito legal quando isso acontece. As pessoas percebem que você é cristão. Quer dizer que elas viram algo diferente. Que esses testemunhos possam acontecer mais no nosso meio, na medida em que nós formos mais cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo controlando plenamente as áreas da nossa vida. Amém? Vamos lá, versículo 15. Deixa eu ver o horário aqui. Ah, tá ótimo. Até meia-noite é dia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, primeira coisa, tá? Deixa eu explicar para você o que é concupiscência. Desejos pecaminosos. Para você compreender. Às vezes a gente olha essa palavra e não sabe o que quer dizer concupiscência da carne e concupiscência dos olhos.
São desejos pecaminosos. Então, o que acontece, gente? Não ameis no mundo, nem o que no mundo há. Olha que interessante. Entende? Por quê? Gente, quando fala mundo aqui, é o sistema do mundo. É a maneira de funcionamento corrompida, maligna. Entendeu? É um sistema corrompido, diabólico. Veja, Jesus, quando foi tentado, o diabo leva ele, mostra todos os reinos do mundo e fala, tudo isso me pertence. Se tu prostrado me adorares, darei a ti. Percebe? Se fosse uma mentira, não seria uma tentação. Mas o que pertencia ao diabo não era a terra. Entendeu? Eram os reinos do mundo. E é interessante, gente, que aí é inevitável falar. Questão do Evangelho da Prosperidade. Por que as igrejas que pregam conforto, que pregam vitória financeira são tão cheias? Primeiro, elas não são igreja. Entendeu? É outro evangelho. Entende? É outro evangelho. Uma igreja baseada na teologia da prosperidade não é igreja. Entendeu? Então, ela vai se chamar de igreja. Mas veja, até a igreja que aceita homossexuais e ordena pastoras lésbicas se diz igreja. Por exemplo, aqui em Curitiba, a igreja evangélica da Santa Vó Rosa se diz igreja evangélica. E não é igreja, entendeu? A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias se diz igreja. Os mormons não são igreja. Então, o fato de se dizer igreja não quer dizer nada, tem que analisar a doutrina. E por que isso é outro evangelho? Porque as pessoas vêm para Deus atrás de uma bolsa de valores. Eu compreendo que, veja, o agir de Deus é gracioso. Deus, na sua multiforme graça, pode agir da forma que quiser. Ele pode, sim, usar nossos problemas pessoais para nos atrair a Ele. Gente, a forma que Deus nos salva não compete a nós. Se ele resolver pegar o Carlinhos, jogar que nem uma bola de boliche no meio de uma dúzia de caminhão para salvar ele, é problema de Deus. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz como quer, a hora que quer, da maneira que quer. E glória a Deus que nos salvou. Então, assim, a maneira que ele salva não importa. Então, em cima disso, a gente entende que Deus ele pode sim usar as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos atrair. Entendeu? Mas, por exemplo, eu quando fui salvo, eu achava que estava tudo bem com a minha vida. Eu sabia que tinha um problema ou outro, mas eu era muito feliz com a minha vida. Entendeu? Embora eu estava com o casamento extremamente abalado, estava com a vida financeira arrebentada, eu achava que ia tudo muito bem, obrigado. Até o dia que eu enxerguei o inferno. O dia que eu enxerguei o inferno, eu vi que não estava nada bem. E foi da noite para o dia. A minha conversão foi meio radical, foi literalmente assim, foi da noite para o dia. Eu fui dormir um, acordei outro. Entendeu? Deus miraculosamente interviu, me deu um sonho, e aquele sonho me quebrantou, impactou e virou da vez minha vida. Entendeu? Mas enquanto eu achava que estava tudo bem, veja, estava tudo em ordem, para que eu vou querer Deus? Eu estou bem com a vida que eu levo. Esse é o problema da amizade com o mundo. O mundo, ele nos seduz. É festa, é churrasco, é roupa boa, é comida boa, é viagem boa. Mas, gente, tudo isso é passageiro. Gente, caixão não tem gaveta. Que nem aquela parábola que Jesus propõe, o cara que resolveu reformar todos os celeiros. E quando estava tudo abastecido, ele sentou para regalar. Aí Jesus fala, louco, hoje mesmo pedirá a tua alma, e o que você vai levar? Então, assim, gente, eu gosto do exemplo, a gente tem que andar no mundo que nem o peixe anda no mar. O peixe, para você comer ele, tem que ter sal. Você precisa temperar. Só que ele vive num mar entupido de sal. Jesus falou, não pesque os filhos do mundo, mas que os livre. Agora, o grande problema é o seguinte, João está sendo mais profundo. Não ameis o mundo. É uma questão de coração. Gente, entenda.
Tem irmãos nossos hoje na igreja subterrânea chinesa, passando terrível perseguição. Tem irmãos nossos no mundo árabe, passando terrível perseguição, sendo mortos. Tem irmãos nossos na Coreia, no Camboja, na própria Venezuela, aqui do lado, na Bolívia. Entendeu? Que o que acontece? Estão passando uma série de problemas. E o que acontece? Muitos desses irmãos estão firmes. Muitos desses irmãos estão fervorosos. O que acontece na nossa igreja? Gente, falar uma coisa para vocês. Primeira luta de Deus é tirar você do mundo. Segunda luta é tirar o mundo de dentro de você. Gente, o maior concorrente da igreja é o mundo. Nós arrumamos 4.000 coisas diferentes para substituir o lugar de Deus no nosso coração. É isso que João está falando. Alguém que tem o foco nas coisas do mundo e que as coisas que estão lá fora seduzem. As coisas que estão lá fora exercem um fascínio difícil de controlar. Veja, meu coração é de Jesus, mas eu sou materialista. Entendeu? A conversa comigo é coisa boa, carro bom, consumo. Gente, não tem nenhum problema ser rico. Vários homens da Bíblia foram ricos. Agora, entenda. A Bíblia fala que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para que eu quero dinheiro? Dinheiro significa poder, significa acesso às coisas do mundo. Agora, entenda uma segunda verdade. Dinheiro não é neutro. Muitos pregadores, talvez você já ouviu essa palavra, dinheiro é neutro. Já ouviu isso? Dinheiro não é neutro. Vou te provar que não é neutro. Se eu pegar um copinho plástico, amassar e jogar no chão, ninguém olha. Mas se eu pegar uma nota de 100, amassar e jogar no chão, eu vou provar para você que dinheiro não é neutro. Porque todo mundo vai ver. Então não vem com essa conversa que dinheiro é neutro, que não é. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então todo esse sistema, olha que interessante. Vamos lá para Tiago 4, é 2 livros atrás, 3 livros atrás. Tiago 4:4. Vamos ver o que o irmão de Jesus nos ensina. Tiago 4:4. Olha que interessante, gente. Ó, tem que ler o versículo anterior, 3. Ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Olha que interessante. Tiago aqui começa com uma conexão com a oração. A maioria das nossas orações não são atendidas, porque são orações mundanas. São orações de gente consumista. Orações para os nossos próprios deleites. Entendeu? E aí ele vem no 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha que interessante o termo que Tiago usa. Ele chama que quem tem amizade com o mundo é adúltero. Deixa eu te provar por quê. Tiago está escrevendo para a igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro. O mundo traz adultério para a esposa do Cordeiro. Porque divide o amor. Entendeu? E lembra do padrão de adultério que Jesus trouxe? Antes você tinha que praticar. Jesus faz o seguinte, se você olhar e desejar, já adulterou. Muitas coisas a gente olha, deseja e elas roubam o nosso amor. Que era para ser totalmente para Deus. Olha que interessante, veja, Tiago entra adúlteros e adúlteras. Gente, palavra dura. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, adúltera, fornicador era usado para idólatra. É muito sério. Olha que interessante, Jesus falou, não podeis amar a Deus e a Mamon. Mamon que era uma divindade cananita ligada ao dinheiro, à prosperidade. Entende? Na mesma linha. Tiago e João
só escreveram em cima da revelação progressiva, mas Jesus já tinha dado a letra. Vocês não podem servir a Deus e Mamon. Entendeu? Então, assim, trabalhar lícito, sim, é uma ordem. Quem não trabalha, não coma. Agora, você transformar o seu trabalho num ídolo. E através do seu trabalho, você começar a correr atrás de coisas. Primeiro, você não pode ter. Ou você não pode pagar. Ou aquilo ali vai virar uma sucata depois de um tempo. Isso é pecaminoso. Você está adulterando. Entendeu? Gente, quanta gente... Ó, culto nem tanto. Tá? Culto nem tanto. Mas quantas vezes você deixou de ler a Bíblia ou orar por ir ver um programa que te agradava? Não precisa responder. Entendeu? A Bíblia chama isso de adultério. Você está pegando o seu único tempo aqui na Terra e deixando ele dedicar para um tempo de qualidade para Deus e correndo atrás de coisas que seduzem os seus olhos. Essa é a realidade. É o que Tiago, irmão do Senhor, aqui está querendo dizer. E aí ele continua. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entende? Ou cuidais vós que em vós diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha que interessante. Deus tem ciúmes de nós. Entende? Gente, pode ter certeza. Tem muito crente passando por tratamento de Deus, porque está adulterando nessas áreas. Coração cheio do mundo. São coisas que seduzem. Entendeu? Veja, vocês conhecem a minha vida. Vocês sabem que eu amo fazer trilha, gosto de caminhar, gosto de fazer minha ginástica, entendeu? Gosto de ver meus videozinhos no YouTube. Mas eu começo o dia lendo a Bíblia e estudando. Há 20 anos. Há 20 anos. E há 20 anos o nosso estilo de vida é assim, bom, além de ler a Bíblia logo de manhã, o que nós vamos fazer o resto do dia? Entendeu? Já faço assim, porque eu sei que se ficar para depois já era. Vou dar uma experiência pessoal. Os dias que eu não leio de manhã, o máximo que eu consigo fazer é ouvir alguma palavra durante o dia. Para desencargo de consciência. Entendeu? Então já começa o dia lendo. Entende? E você já carrega a bateria. Entende? Então assim, é algo que tem que parar para pensar. E vamos ler o versículo 16. Não, deixa para lá. Vamos voltar em 1 João 2. Mais um detalhe que eu quero falar desse trecho sobre o mundo. Veja, no 17 ele fala, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, entenda. Muita gente interpreta assim. Você pergunta, irmão, você é salvo? Eu sou. Por quê? Porque eu faço a vontade de Deus. Quem já ouviu algo parecido? É ao contrário. Veja, se eu fosse salvo por fazer a vontade de Deus, era salvação por obra. Acabei de virar católico romano. Entendeu? Aí eu podia chegar lá no céu, veja, toda a glória da salvação é de Deus. E Paulo fala, para que ninguém se glorie. Senão podia chegar lá no céu o seguinte, não, entra no gozo do seu Senhor. Eu falava, é verdade, porque eu fiz a vontade do Pai. Você não fez. Acabei de me gloriar. Eu permaneci. Você não. Eu criei. Você não, por isso vai para o inferno. Mas até o crer foi dado por Deus. Ninguém vai poder chegar lá e se gloriar de nada. Entendeu? Lembra daquele pseudo louvor, manda de volta o que é meu? Manda não quero. Vai, leva. A nossa parte na obra da salvação é o pecado. Acabou. Então entenda.
Dentro do contexto de 1 João 1 e 2, é muito nítido que a marca do salvo é fazer a vontade de Deus. Ah, João, você é crente, é. Eu vou perceber se o João é crente se ele faz a vontade de Deus. Ah, o João não faz a vontade de Deus. Fariseu cego. 2 vezes filho do inferno. Gente, bacata, alguém que se identifica como crente, que não faz a vontade de Deus, não é crente. Não se iluda, não se engane. A gente vem de uma teologia falsa. Não julguei, eu não estou julgando, estou julgando a obra. Eu estou lendo a Escritura e interpretando. E a Escritura que eu leio fala que o salvo faz a vontade do Pai. E Jesus fala o seguinte, os meus mandamentos não são penosos. Se você está com muita dificuldade para seguir os mandamentos de Jesus, precisa parar para revisar a sua fé. Provavelmente a sua fé está firmada em mentiras. Você não tem uma fé bíblica. Aquele que os mandamentos de Cristo são penosos, vamos supor que ele seja nascido de novo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se ele é nascido de novo e os mandamentos são penosos, a fé dele está baseada em mentiras da Escritura. Não é uma fé sólida. Entendeu? Por isso que a gente tem a preocupação de sanar as deficiências da fé. Então veja, cristianismo e fazer a vontade do Pai são duas verdades que têm que andar juntas. Senão o que Jesus fala? Você é mentiroso. João fala isso. Amém? Vamos seguir. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha que interessante. João escreveu essa carta em idos dos anos 80. Mais ou menos meio século depois da morte de Jesus. E João fala que já é a última hora. Quase 2000 anos atrás. Interessante, né? E ele fala o seguinte, ele usa esse nome. Muitos se têm feito anticristos. Olha que interessante. A palavra anticristo não aparece no Apocalipse. No Apocalipse, João chama de a besta e o falso profeta, que é o anticristo. Mas ela aparece nas epístolas de João. Entendeu? E João já fala da vinda do anticristo e fala de alguns anticristos. Entenda. Vai existir o grande líder mundial, o anticristo. Mas na história humana existiram e ainda vão existir muitas pessoas que são anticristo. Por causa da sua prática, por causa daquilo que elas acreditam, daquilo que elas vivem, daquilo que elas praticam. Entendeu? O que acontece aqui? Muitos que tinham se dito cristãos, tinham saído da igreja indo para aquela heresia do gnosticismo. Entendeu? E o gnosticismo ensinava que Jesus não era Deus. Ele não era material. Também não foi homem plenamente. Aí João fala que isso aí tem a ver com o espírito do anticristo. Quer ver que interessante? Vamos lá, 1 João 4, versículo 3. Versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Entenderam a questão aqui? Por exemplo, o espiritismo kardecista não confessa que Jesus veio em carne. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito iluminado.
O islamismo fala de Jesus, mas como um profeta, não como filho de Deus. Não confessa que Jesus é em carne. O hinduísmo sequer cita Jesus. São todos anticristos. Entendeu? É uma coisa fácil de ver. Depois nós vamos, esse teste aqui nós vamos conversar melhor quando chegarmos no capítulo 4. Entendeu? Mas eu quero puxar um outro texto. Próxima carta, 2 João 7. Vira 2, 3 páginas na sua Bíblia. João continua explicando melhor, ó. Não. Segunda epístola de João, versículo 7. Diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é enganador e o anticristo, ó, a mesma coisa. Percebe? Então quando você chega para um espírito e você fala de Jesus, ele jamais vai confessar que Jesus Cristo era o Deus que encarnou, o verbo vivo, entendeu? Que abriu mão da glória, da forma de Deus e veio como homem. Então é muito fácil, gente. O único livro sagrado, a única prática que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o cristianismo. Por isso que o cristianismo é a religião mais fundamentalista que tem na Terra. Não existe crente não fundamentalista. Porque o que Jesus ensinou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas e o budista? Inferno. E o hinduísta? Inferno. E o zoroastrista? Inferno. Nossa, irmão, porque se não é inferno, Jesus é mentiroso. Interessante, né? Ah, mas e o índio que nunca ouviu a palavra de Deus? Ó, se ele for um eleito, Deus vai providenciar um pregador e vai levar lá para pregar e ele vai ser salvo. Se aquela tribo morreu sem contato nenhum com nenhum pregador, é que não tem nenhum eleito lá. Entendeu? Nossa, mas e o testemunho do Evangelho? Não, ele vai para o inferno por causa do pecado dele. Ele não vai para o inferno porque não ouviu o Evangelho. Ouvir o Evangelho tira do inferno. Pecar manda para o inferno. Por isso que a gente entende que uma criança que morre fora da época da responsabilidade, que ela não tem consciência, é quase uma unanimidade entre os teólogos, creem que essa criança é salva. Entendeu? Porque ela não é responsabilizada. A Bíblia não fala desse assunto, tá? Mas é quase uma unanimidade entre os teólogos. Eu também sou dessa linha. Eu acho que uma criança que morrer sem a fase da consciência de pecado. Mas, por exemplo, eu com 5 anos já sabia que pecava. E eu lembro que meus parentes lá falaram, nossa, ele é tão bonitinho, ele é tão inocente, aí pegaram na minha bochecha, agora é uma fofura. 2 vezes filho do inferno. Entendeu? Vamos voltar lá. 1 João, capítulo 2. Olha o 19 que fala. Vai dar para a gente fazer essa passagem. Ó, não. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Gente, o que João está ensinando aqui? João está ensinando o seguinte, que aquele que sai da igreja é para manifestar que ele nunca foi crente. Entende por que nós defendemos, a fé reformada defende, que não tem desviado? Esse é um dos versículos que firma essa doutrina. Saíram de nós que não eram dos nossos. Ah, pastor, eu conheço um irmão que está levando a chibata das costas, está sendo disciplinado por Deus para voltar. Entendeu? E tem aquele que morreu. Nós vamos ver aqui mais à frente, em 1 João, o pecado para a morte.
Entendeu? O que é o pecado para a morte? A Bíblia não define. Mas é um tipo de pecado que leva à morte física da pessoa. Mais ou menos o que aconteceu com Ananias e Safira. Tem crente que pensa que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Não é. Não tem a mínima ligação. Blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que todos os milagres que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo foram atribuídos a Beelzebul, maioral dos demônios. Para esse pecado de dizer que os milagres de Jesus eram de fonte demoníaca, não há perdão. Você blasfemou contra o Espírito Santo que fez os milagres. Pecado para a morte é o tipo de pecado que eu ou você pode cometer, que Deus vai recolher você. Deus faz isso. Ah, irmão, base bíblica, Ananias e Safira. Acabou. Entendeu? Ananias e Safira. Nem Pedro perdoou. Pedro chegou rasgando o verbo. Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender isso aqui. Quando você lidar com o desviado da igreja, gente, olha, cuidado. Porque o que acontece? Para a gente encerrar, vamos no livro de Hebreus, capítulo 6. O livro de Hebreus explica melhor essa situação. Vamos voltar, são 4 livros atrás. Hebreus 6. Vamos abrir lá Hebreus 6.